Bem, como que a gente consegue percorrer um grafo? Ou seja, como é que a gente consegue imprimir na tela, que seja, né, os elementos de um grafo, os vértices? Pô, o grafo ele começa por onde? Não se sabe, é diferente de uma árvore, não tem uma raiz, é diferente de uma lista, não tem um elemento primeiro, não tem um último. O grafo ele é muito louco, cara. Você pode começar de qualquer lugar. Então, se eu quiser começar aqui a partir da Creusa, pô, eu posso percorrer os elementos, desde que haja arestas de saída a partir da Creusa aí. Então, qual que é o grande lance, cara? Nós precisamos eleger um vértice e a partir dele nós vamos percorrer o resto do grafo. Só que existem diferentes estratégias para se percorrer um grafo. Duas delas são a busca em profundidade e a busca em largura. O que é uma busca em profundidade? Comecei aqui no João. O João eu vou aprofundar então. Eu vou pegar um próximo dele, que é o Lorenzo. Do Lorenzo eu vou buscar em profundidade. Então quando eu chego num novo vértice, eu vou aprofundando, 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 até não conseguir mais aprofundar. Por exemplo, a busca em profundidade pegaria aqui, ó, João, Lorenzo, Kreber, Creusa. E não dá mais para aprofundar, porque não sai mais ninguém aqui ó, da Creusa, não tem aresta de saída. Então volta, volta. Do Lorenzo também não tem mais ninguém. Volta para o João, percorre a Creusa, mas a Creusa já foi visitada, né? Então voltou. Vai percorrer aqui o Cláudio. Mas como é que eu chego no Cláudio? Não consigo chegar, não tenho aresta de entrada nele aqui de ninguém, né, cara? Então a gente deveria ter escolhido um outro elemento. Então teria que começar esse grafo aqui a percorrer pelo Cláudio, porque daí do Cláudio eu vou no João, João aprofunda para o Lorenzo, aprofunda para o Kreber, aprofunda para a Creusa. Pronto, já visitei todo mundo, já visitei todos os elementos do grafo. A busca em largura é diferente. A busca em largura não aprofunda. Então vou começar no Cláudio aqui, ó. Cláudio visita o João, visita o Lorenzo. Não tem mais ninguém para visitar? Ok. Quem que foi o primeiro que foi visitado? O João. Então do João vou visitar quem agora? Ah, o Lorenzo, mas ele já foi. E depois? A Creusa. Beleza. Não tem mais ninguém para visitar? Ótimo. Quem que estava na fila ainda de visita? Ah, o Lorenzo. Quem que o Lorenzo tem? O Kreber. Então, a gente vai ter aqui um jeito diferente de percorrer o grafo, dependendo da busca em largura para a busca em profundidade. Eu vou implementar aqui o código da busca em largura e eu vou fazer isso dentro do grafo. Você vai encontrar esse algoritmo em diversos lugares, mas eu quero só implementar aqui para que você possa entender como funcionam esses algoritmos dentro de grafos, né? Então vou criar um método aqui que vai simplesmente imprimir mesmo, estou dentro da classe grafo, né? Vai simplesmente imprimir os elementos do grafo, né? Então o que está dentro ali dos vértices. Beleza, então eu estou aqui começando com a busca em largura e a busca em largura ela parte de um princípio em que a gente tem que marcar quais são os elementos já visitados. E eu vou chamar essa lista aqui de uma lista de marcados, é uma lista de vértices do tipo marcados. E essa lista vai começar vazia, porque antes de visitar o primeiro vértice, ninguém foi visitado, ninguém está marcado. E observem, eu falei aqui na visita, ó, Cláudio visitou o João, depois visitou o Lorenzo. Então, quando eu visito um elemento, se ele ainda não foi visitado, ele entra numa fila para que eu possa, assim que eu terminar o Cláudio, eu vou para o João, assim que eu terminar o João, eu vou para o Lorenzo, assim que eu terminar o Lorenzo. Então, essa fila precisa ser armazenada também. Então, nós vamos ter aqui também uma outra lista de vértices, mas vou chamá-la aqui de fila. Muito bem. Beleza. Nós vamos pegar aqui, nós vamos pegar um vértice, vou chamá-lo de atual, assim como eu usei esse mesmo nome lá na lista ligada e também na árvore binária, eu vou chamar esse cara aqui de atual. Quem que é esse cara? Pô, eu vou começar sempre pelo primeiro vértice do grafo. Então eu vou começar pelo primeiro e a partir do primeiro eu vou, por isso eu estou pegando aqui get zero, então desvértices ponto get zero, pegando o primeiro elemento do grafo. Beleza, esse é o atual. Se eu estou começando por ele, então eu já vou adicioná-lo na lista de marcados. Ó. Vou colocar aqui que o atual vai entrar na lista de marcados. Então, visitei o cara, marca ele. E também já vou imprimir o elemento atual aqui, vou chamar de atual.getValor
E ele já vai imprimir aqui get valor, não, o nosso é get dado. Beleza. Show de bola. E uma vez que eu visitei o cara, né, marquei ele como marcado, né, deixei ele ali marcado, eu vou adicionar esse cara também na minha fila, que é a minha fila que marca os elementos que vão ser visitados na busca em largura. Então, eu vou colocar aqui o cara chamado atual. Beleza. Qual que é a lógica desse algoritmo? Enquanto tem gente na fila, enquanto tem vértice na fila, ele vai visitando. Então, enquanto a fila, o tamanho dela for maior que 0, ele vai visitando. Visitou, arranca da fila, visitou, arranca da fila, visitou, arranca da fila. E até uma hora que a fila vai estar vazia e aí vai terminar o algoritmo. Muito bem. Eu vou colocar aqui para poder visitar, que agora eu vou chamar de... vou fazer as visitas, né, propriamente ditas. Então, vou pegar aqui os meus elementos aqui, né? Então, vou pegar o primeiro elemento que eu quero visitar, vou chamar aqui de visitado. Visitado vai ser fila.getZero. Por que fila get0? Porque a fila, ela tem aqui o meu primeiro elemento, que foi o cara por quem eu comecei. Então, eu vou pegar esse cara e fazer a visita dele. O que é visitar um elemento? Visitar um vértice é percorrer as arestas de saída dele. Então, eu pego aqui, comecei pelo João, então eu vou visitar as arestas de saída dele. Comecei pelo Cláudio, vou visitar as arestas de saída dele. Então, o que nós vamos fazer aqui embaixo é um for que vai de 0 até visitado.getSaídas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Lá no vértice eu não fiz isso, né? Eu não peguei aqui, eu não fiz um getSet das arestas de saída e de entrada. Vamos precisar disso agora. Então, vou fazer aqui, ó. Vou fazer um Alt Insert aqui. Getter, mais fácil, né, cara? O tipo já tem aqui, ó, aresta de entrada, aresta de saída. Firmeza, agora eu tenho um get aresta de entrada, get aresta saída. Eu consigo usar esse cara aqui agora, ó. Get arestas saída. Ponto size, vou então percorrer todas as arestas que saem do vértice. Uma vez que eu percorro todas as arestas que saem do vértice, fazer aqui um i menor que visitado. Beleza, então eu começo a andar no grafo. Isso é um ponto importante. Beleza, e depois, uma vez que eu visitei esse cara, eu vou chamar aqui, vou chamar de... vou dar um nome para ele, eu sei lá, vou criar um vértice. Quem que eu visitei, né, cara? Eu vou chamar do próximo, que eu vou chamar de próximo. Então, quem que foi o próximo que eu visitei? Beleza. Esse cara vai ser o visitado.getArestaSaída.getI. Beleza. E aí, esse cara é sempre o final da aresta. Então, saí do Cláudio, quem que está depois do Cláudio? A aresta. Lembrando que a nossa aresta ela tem um início, que é o Cláudio, o fim, que é o Lorenzo. O início, que é o Cláudio, um fim, que é o João. Então, por isso que eu vou ter aqui, ó, get fim. Peguei o vértice que está no fim da aresta. Uma vez que eu peguei o vértice que está no fim da aresta, eu vou ver se ele já não foi visitado. Então, se ele não estiver na lista de marcados, ou seja, a lista de marcados não contém o próximo, então se ele ainda não foi visitado, se o vértice ainda não foi marcado, aliás, né? Marcado aí. Então eu vou adicionar esse cara na lista de marcados. Marcados.add, próximo, o próximo a ser visitado é ele. E aí depois eu vou imprimir também aqui, ó, systemout.print próximo.getDado. Beleza, imprimi que eu visitei e vou adicionar esse cara na fila. A fila de elementos que serão visitados. Vai ser o próximo. Muito bem, beleza. Terminou o for, quer dizer que eu passei por todas as arestas daquele vértice. Então o que eu posso fazer? Eu posso remover o cara da fila, o cara que eu acabei de visitar. Eu visito o primeiro elemento da fila e removo o primeiro elemento da fila também. Com isso eu vou ter uma visita aí, vamos dizer assim, né, mais rápida, que eu vou visitar uma única vez. Então a busca em largura é isso aqui, cara. Ele vai percorrendo. Visitou as arestas, tum, tum, acabou. Quem que é o próximo? É o João. Visita as arestas, saída dele, tum, tum, visitou. Quem que é o próximo? Lorenzo, aresta, saída dele, tum. Beleza. Quem que é o próximo? Foi a Creuza.
Tem aresta de saída? Não. Quem que é o próximo? É o Kreber. Então ele vai visitando as arestas de saída e sempre visitando quem ainda não foi visitado. O que eu vou fazer agora para chamar esse cara e ver se o meu grafo consegue imprimir? Eu vou chamar aqui ó, como busca em largura. Vou mandar rodar o meu programa agora. Muito bem, então nós temos aqui o nosso grafo sendo percorrido. Olha que problema que nós tivemos aqui, cara. Eu mandei ele fazer a busca a partir do João, mas olha o problema que eu tive. Se eu percorrer a partir do João, eu não consigo encontrar o Cláudio. Por que não consigo encontrar o Cláudio? Porque o Cláudio não tem ninguém chegando nele, né, cara? Se eu adicionar uma aresta do João para o Cláudio, por exemplo, beleza. Mas vamos começar pelo Cláudio aqui, certo? Então vou fazer assim, ó. No lugar de começar pelo primeiro cara, eu vou mandar ele começar pelo Cláudio. Vou forçar isso lá dentro. O Cláudio é 0, 1, 2, 3, 4. O Cláudio é o elemento 4 aqui, ó. Vou fazer só essa alteração para a gente ver que vai dar um resultado diferente. Opa, deixa eu rodar aqui. Shift F6. Ah lá, Cláudio, Lorenzo, João, Kreber, Creuza. Muito bem, eu adicionei aqui o Cláudio, o primeiro que eu adicionei foi o Lorenzo. Se eu mudar aqui, ó, de Cláudio, se eu adicionar a primeira aresta do Cláudio, se ela for o João, a primeira aresta, então ele vai imprimir o João antes do Lorenzo. Vamos ver? Olha lá, ó, João antes do Lorenzo. Por quê? Porque é uma fila. Então ele visita, tira, visita, tira, visita, tira. Então quem entra primeiro é visitado primeiro. Por isso que tem esse cara aí. Muito bem, nosso algoritmo de busca em largura, observe, depende das ligações que nós temos aí, né, cara? E o nosso algoritmo em busca em largura, deixa eu voltar para o 0 aqui, que é o mais sensato, né? Só depende das conexões que nós temos, mas nós podemos fazer a busca a partir de qualquer elemento do grafo. E aqui encerramos a nossa busca em largura.